Pessoal, bom dia novamente. Hoje, nosso evento para nós apresentarmos a nova funcionalidade e atualizações do PET P109EY e o PET P11056. A duração prevista, nós agendamos 1h30, né? Previsto aí para deixarmos um espaço para tirar dúvidas, mas eu acredito que no máximo 1 hora a gente consegue encerrar o nosso webinar. Aproveitem para vocês elaborarem as suas dúvidas, então no final vocês podem me escrever aqui no chat. Se de repente alguém quiser abrir o microfone, pode solicitar aqui para mim que eu faço a abertura. Contamos hoje com a presença de 2 áreas, eu, a Bruna, líder da Academia Comics, e também a Isabela, da área de produto, supervisora do departamento. Então, a academia, para quem não conhece, ela é responsável por promover treinamentos para os clientes internos, externos, dos módulos do e-comics, através dos nossos treinamentos online, que são treinamentos personalizados, e também a nossa plataforma EAD. Inclusive, já faço convite para vocês conhecerem o site da academia, Academia Comics, que nós temos aí diversos vídeos muito interessantes, nossos clientes estão gostando bastante. E produto que é responsável pelo nosso desenvolvimento do nosso software, melhorias, atualizações e também adequações à legislação. É com você, Isa. Bom dia, obrigada pela participação de todos. Como a Bruna já disse aí na abertura, né? Eu sou a Isabela, supervisora do departamento de produto. Eu vou apresentar para vocês o webinar sobre as melhorias do PET 56, na versão 110, e do 109EW, tá, Bruna? Você falou Y. Do Desculpa, 109. tá. E no final, vou falar para vocês um pouco sobre os pontos abordados na reunião que teve quarta-feira com o Procomex e a Receita Federal com relação às atualizações no processo de importação. Tá? Aí, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no chat, que a Bruna vai fazer a moderação para a gente. O seu microfone está um pouquinho baixo, Isa. Se você puder aumentar um pouco o som. Às vezes é só mudar aqui, ó, já melhora. E aí? Melhorou sim. Melhorou? Tá. Bem. Bom, então vamos lá. Então, nesses patches que foram liberados, eu quero ressaltar uma coisa muito importante nesses últimos patches. Esses últimos patches, eles têm contemplado alterações relevantes com relação ao portal único. Então, é muito importante que as empresas se programem para manter o ambiente atualizado, porque daqui para frente nós vamos liberar patches importantes que precisarão estar aplicados nos ambientes para que as empresas possam operar com o portal único, tá? Então, a empresa que não definiu estratégia de subida, que é um privacy, seria bom fazer essa definição para não ficar atrasado com relação aos patches. Nesse patch que nós liberamos, nós fizemos uma atualização no manual de certificado de origem da importação. Na importação, nós tínhamos 2 certificados de origem. Nós tínhamos o certificado de origem do Mercosul e o certificado de origem da ALAD. E tinha 2 menus aqui dentro do Information Center. Nós modificamos e atualizamos todas as regras de aplicação dos certificados de origem, tá? Então, quem estiver com esse patch baixado, nos documentos do Information Center, vai poder visualizar desta forma que está aqui no print. Quem ainda não estiver com o patch, vai visualizar separado. Nós tivemos que fazer uma alteração na carga de NCM com LI não automática. Em algumas empresas, no momento da carga, estava sendo exibido esse erro, que ocorreu um erro de arquivo, dados não encontrados no arquivo. Então, nós tivemos que fazer uma alteração no salvamento do arquivo, na integração Selenium, para que ficasse salvo no lugar correto. A empresa determinava o local para salvar o arquivo, porém, o sistema não aceitava aquele local, salvava em outro, na hora de fazer a conversão do dado não encontrava. Então, nós fizemos um ajuste para quem estava com esse problema ter o problema resolvido. Nós temos no e-commerce um menu específico para carregar as tabelas do Syscomex Web. Nessa tela, tinha a carga de atributos do portal único.
nós removemos essa tela para que nessa tela fique somente as cargas do Syskomex Web. Então, nessa tela agora só tem Syskomex Web. Portal único está em menu específico. Já estava antes, estava nos dois menus, nós tiramos desse e mantivemos apenas no outro, ok? Com relação a portal único, a Receita Federal mudou a forma de disponibilizar os arquivos dos atributos. O arquivo, inicialmente, ele foi disponibilizado com quase 1 GB de tamanho, né? Isso era praticamente inviável na hora de fazer a carga, demorava demais para converter os dados, se quisesse abrir no Excel, era muito demorado. Eles dividiram em dois. Então, agora, existem dois arquivos no site do portal. Um, atributo versus NCM, e o outro apenas de atributo. Isso, né, fez com que nós fizéssemos alterações no eComics, então nós mudamos a forma de carregar os atributos no eComics, por isso a importância deste patch aqui. No boletim tem os links atuais do governo, porque os links também mudaram, tá? Estou mostrando para vocês, né? No boletim constam esses mesmos links. E na tela de carga de atributo, nós colocamos aqui no botão carregar atributos, tem a opção manual e tem a opção automática. Então, as duas opções agora estão nesta tela. Se escolhida a opção automática, vai pedir o certificado, ou pode pôr um job para startar automaticamente sem certificado, e vai atualizar os dados dos atributos. Agora, a forma manual, nós separamos a tela em dois. Temos atributos e NCM. A empresa que for utilizar a forma manual precisa informar os dois arquivos aqui. Então, acessar aqueles dois links que eu mostrei anteriormente, preencher os arquivos e carregar. Os arquivos, eles têm o mesmo nome no site quando você baixa. Por isso que aqui tem entre parênteses, 1. Não significa que é o mesmo arquivo, tá? Aqui no site do próprio governo, um não tem versão e o outro tem versão, mas são arquivos com conteúdos diferentes. Então, basta fazer a carga, vai ser exibido um log de eventos, indicando que os dois arquivos foram carregados, e cada arquivo tem seu log. Então, se algum deles apresentar problema na carga, é possível visualizar aqui qual deles apresentou o problema. Então, um é exclusivamente de atributos, o outro atributos vinculados às NCMs. Nós também fizemos um ajuste na carga de atributos condicionados. Existem alguns atributos, como nesse exemplo aqui, nessa NCM, que nós temos o atributo 5426, 10291 e 10292. O 10291 e o 92, eles estão condicionados ao atributo 5426. O que estava acontecendo no sistema? Para esta NCM e para este atributo 5426, eu tinha dois condicionados. Só que a Receita Federal vinculou esses mesmos dois códigos, 10291 e 10292, a outro atributo. Então, eu tinha dois atributos com o mesmo número, com condições diferentes, para pré-requisitos diferentes. Aí estava dando um problema na hora de fazer a carga. Nós fizemos um ajuste e corrigimos. Então, nesse exemplo aqui, nós temos um atributo principal e dois condicionados, e quando eu abro o condicionado, eu consigo ver que se o atributo 5426 for preenchido com verdadeiro, eu tenho que preencher o atributo 5291 com a quantidade de itens distintos. Então, traduzindo aqui, eu só preciso preencher o 5291 se o 5426 for igual a verdadeiro. E o 10292, a mesma coisa. Se o 5426 for igual a verdadeiro, eu tenho que discriminar cada item. E a outra NCM com os mesmos dois condicionados, 10291 e 10292. Então, nesse cenário, dava problema, nós fizemos um ajuste para ele de forma correta, tá? Então, aqui, ó, muda a lógica. É quando o anterior for igual a 2 e não mais a verdadeiro, tá? Então, mudou a lógica, só que manteve
o código do atributo. E a funcionalidade mais esperada aí pelos clientes. Nós criamos um job. Esse job pode ser programado para ser executado uma vez por dia e ele faz as cargas dos atributos automaticamente para a empresa no horário programado. A Receita Federal, ela, no começo, liberava toda noite um arquivo novo com alterações. Agora, essas alterações não são tão frequentes e os arquivos são versionados. Então, eu consigo saber pela data e pela versão quais foram os últimos liberados, né? E demorava-se 8 horas, mais ou menos, para se fazer uma carga. Agora é um job, executa em background, então para a empresa acaba ficando invisível. A empresa só vê na tela que foi executado na hora de fazer o processo do catálogo. Não precisa mais carregar, tá? É só configurar. Mas só está disponível a partir deste patch. Então precisa aplicar o patch, senão não tem a funcionalidade. Os sites que nós obtemos a informação são esses, os mesmos já mostrados anteriormente, e existe uma configuração prévia que precisa ser feita para que o job funcione adequadamente. Então, tem um web service que precisa estar configurado, o DBA da empresa pode fazer essa configuração, e nós temos na tabela 964 alguns atributos, alguns códigos novos que foram configurados. Já vai no patch, tá? Só o web service tem que estar configurado adequadamente para ler esses endereços. Então, se alguém empresa tiver alguma dificuldade, pode abrir chamada no suporte, que nós vamos apoiar nessa parte. E na própria tela de cadastro de atributo, onde eu faço a carga, eu visualizo o job aqui na barra de ferramentas. Então, se a empresa quiser executar o job, forçar por algum motivo, ou só visualizar, só clicar na barra que vai exibir essas duas opções, o usuário clica e escolhe o que ele quer fazer. Na parte de operador estrangeiro, o portal único, ele tem um comportamento específico com relação ao operador estrangeiro. Quando um operador estrangeiro ele era desativado no portal único, o próprio portal desvinculava esse operador do catálogo de produto. Então, se eu tenho um fabricante X vinculado a 3 produtos dentro do catálogo, quando eu inativava esse X, automaticamente o sistema desativava dos 4. O e-commerce não fazia isso. Nós incluímos essa funcionalidade no e-commerce. Então, uma vez que o fabricante é desativado, nós também desativamos no catálogo. O portal exibe uma mensagem, se você fizer isso manualmente, avisando que vai ser desvinculado. O e-commerce também agora exibe uma mensagem indicando que vai ser desvinculado. Foi uma melhoria que nós implementamos, a gente não fazia isso ainda, e agora passamos a fazer. E no histórico, vai ficar constando que foi uma exclusão automática, tá? Para que a empresa saiba que foi inativado e por isso foi desvinculado. Nós estamos ainda fazendo alterações na carga de parâmetros do LPCO, porque os LPCOs, hoje, eles são 77 modelos de diversos órgãos e a carga está um pouco lenta. Demora um pouco para ser executada, em função da quantidade de modelos, quantidade de NCMs, quantidade de tipos e variações. Então, nós estamos fazendo melhorias contínuas para que fique mais rápido. Então, nós realizamos uma alteração nesse patch para preencher a data de fim da vigência dos LPCOs que não são mais vigentes e não executar nenhuma atualização mais com relação àqueles modelos que não estão mais sendo aplicados. Quem utiliza já essa carga não está prejudicado, pode continuar usando da forma que está. Essa daqui foi uma melhoria que nós incluímos para registrar a inativação. Esses pontos foram os do módulo comum. Agora eu vou entrar no módulo da importação. Na importação, foi publicado no Diário Oficial a Lei 10.248, dia 20 de dezembro de 2023. Essa lei, ela fala especificamente da redução da base de cálculo de ICMS nas operações de remessas postais. E as empresas geralmente fazem as remessas postais com DSI.
que estava acontecendo no sistema. O e-commerce não aplicava exceção fiscal na DSI. Aí mesmo que a empresa configurasse, não funcionava, tinha que ficar preenchendo na mão as reduções para que o processo ficasse correto. Então, aqui tem um pedaço da legislação explicando o que ela faz, tá? E o que nós fizemos no e-commerce? Na tela de exceção fiscal, nós criamos um checkbox chamado DSI. Então, está aqui a tela e agora tem esse checkbox. Quando a empresa marcar esse checkbox, aquela exceção também vai ser aplicada às declarações simplificadas, para atender esse cenário específico. Além disso, nós incluímos mais algumas coisas nessa tela. Aqui na aba filtro, nós tínhamos apenas os filtros por família, grupo, item, INCM e subfamília. Nós incluímos uma subaba por tipo de embarque. Então, eu também posso vincular uma exceção ao tipo de embarque. Então, se eu tenho um tipo de embarque específico e eu quero que aquela exceção se aplique só para aquele tipo, eu vinculo o tipo aqui. Se não tem indicação de tipo, eu deixo vazio e a exceção vai se aplicar a todos os tipos. Então, marca o tipo aqui e marca ativo. Também é uma melhoria, tá? Nós criamos também os campos alíquota específica do PIS, alíquota específica do COFINS, unidade de medida e fator de conversão na exceção fiscal de PIS/COFINS. Esses campos, eles são habilitados para edição, né? Quando o regime do PIS/COFINS for integral, isenção ou suspensão. Não tínhamos esses campos na tela, aplicava-se esses dados somente quando esses valores estavam, né, no cadastro do material, agora também está na exceção fiscal. Então, é uma melhoria para o sistema. Para adequar as melhorias acima, que foram citadas, também foram ajustadas as telas de simulador, licença e DI. Porque toda vez que eu faço uma operação em exceção fiscal, eu tenho que ajustar as rotinas que aplicam as exceções fiscais no processo. Na declaração de importação simplificada, nós fizemos um ajuste para gravar o campo alíquota de IPI devido na adição ali da DSI. Não estava sendo preenchida essa alíquota devidamente quando o imposto era IPI. O valor ficava zerado. O sistema tinha um bug e zerava a alíquota. Então, nós arrumamos para que neste campo aqui, alíquota devido, fique preenchido a alíquota correta, quando aplicada alguma exceção fiscal. Tá? Então, está preenchendo corretamente agora. Outra nova funcionalidade. As despesas que incorrem sobre o processo hoje, elas podem se repetir, como armazenagem, por exemplo. Eu posso ter na primeira semana, na segunda semana, na primeira quinzena, na segunda quinzena, enfim. Existem algumas despesas que podem se repetir no processo. Porém, algumas empresas tratam esses códigos de despesa diferente no controle de despesas do sistema. Então, eles têm um código, armazenagem 1, 2, 3, e para demurragem, e assim por diante. E eles tinham um problema que, às vezes, o despachante ou a pessoa que fazia o lançamento das despesas lançava em duplicidade e acabava pagando 2 vezes a mesma despesa. Nós inserimos uma funcionalidade no e-commerce que permite o bloqueio de lançamento em duplicidade. Essa funcionalidade se aplica somente para as empresas que trabalham com códigos específicos de despesas para cada uma. Se alguma se repetir no processo, não pode ligar essa funcionalidade, porque vai barrar, ok? Então, para implementar essa nova funcionalidade, foi criado um atributo na tabela 924 que chama bloqueio a duplicação na importação, tá? Essa funcionalidade é, por enquanto, exclusiva de INPE. Então, esse atributo é o número 11, a empresa marca com S, quando ela deseja que haja o bloqueio. Aí, um ponto muito importante: impostos federais e estaduais não devem ser configurados para bloquear, porque se bloquear, quando tem retificação, não vai deixar gerar
a diferença do imposto, tá? Então, se eu tenho despesas, tenho 90% das minhas despesas não duplica, não pode duplicar. E 5 pode. Marca com essas que não podem e deixa vazio, ou marca com N as que podem. Aí o sistema faz a validação pela despesa. Para que funcione adequadamente, nós tivemos que criar o atributo e colocar regras na tela de manutenção de despesas. Então, foi inserida uma mensagem na tela. Se eu criar um numerário manual e tentar salvar uma despesa que já existe naquele embarque, vai exibir primeiro essa mensagem do Oracle e depois essa mensagem aqui. Existem despesas lançadas em duplicidade para os embarques tais. Então, vai falar a despesa aqui, nesse exemplo foi FRMM, e a instrução, remover as despesas lançadas mais de uma vez ou alterar a configuração da tabela 924. Então, aqui tem a instrução do que o usuário tem que fazer. Se ele configurou errado, ele tem que pedir para mudar o setup. Ou se ele lançou mesmo errado em duplicidade, ele tem que excluir o que ele lançou incorretamente. Essa validação está na tela de manutenção, quando inserido manualmente, e está na tela de geração de despesas obrigatórias que tem no embarque, no botão gerar numerários. É exibido um log, informando que foi lançado em duplicidade. Na tela de interface de numerários, quando a empresa usa a interface para inserir numerário, se ele inserir em duplicidade também vai dar a mensagem. E no portal e-commerce deck, além da mensagem na tela da aplicação, vai voltar a mensagem para o portal, indicando que existe uma duplicidade. Então, nós cobrimos todas as funcionalidades core que tratam de numerários na importação. Outra nova funcionalidade. Nos dados logísticos, nós incluímos um novo campo de reserva. Algumas empresas utilizam esse código para efetuar alguns controles internos, que é o número da reserva no voo ou da reserva no navio. Então, a empresa pode preencher esses dados e utilizar em consultas dos portais ou consultas internas da empresa. É um campo informativo, não é obrigatório, a empresa se preenche se necessitar dos dados ou quiser guardar aquela informação. Conhecimento de transporte. A tela de conhecimento de transporte, ela tem um campo de data do embarque, que fica aqui na aba Outros. Nesse campo data, não tinha a hora, porém, o LPCO, no portal único, pede essa informação de hora. Então, nós fizemos um ajuste na tela do conhecimento de transporte para guardar a hora. Se o usuário não preencher, vai ficar com 00. Mas se informado, vai ficar com a hora e o minuto, segundo correto na tela. É uma melhoria que foi feita para atender o portal único. E aqui na tela do embarque também, quando vocês preenchem e vinculam o conhecimento, aqui também vai ficar gravada a hora. Estrutura própria da DI. A estrutura própria da DI, ela está sendo executada, utilizando a funcionalidade do Selenium. Algumas empresas estavam com uma dificuldade em fazer a atualização utilizando o Selenium. Nós fizemos uma adequação e liberamos um manual junto com esse boletim. Eu não vou entrar nos dados desse manual aqui, porque é um tema exclusivamente técnico. Então, precisa do DBA da empresa, do responsável por infra, para fazer as configurações da máquina do usuário, que vai utilizar essa funcionalidade. Tá? Então, se a empresa está tendo problema com a transmissão do Selenium, nós fizemos alguns ajustes para auxiliar na transmissão e na recuperação dos dados. E aí foi disponibilizado um manual em PDF exclusivo com as alterações técnicas que foram realizadas. A guia de ICMS, de exoneração especificamente, não exibia a ordem das adições seguindo uma lógica, um sequencial numérico. Exibia de forma bagunçada. Nós fizemos uma melhoria para exibir na ordem. Então, 18, 19, 20, 21, isso foi ajustado para visualmente ficar melhor. Antes ele pulava do 1, ele mostrava o 10, o 11, o 12. Aí, quando chegava no 19, ele mostrava o 2 e depois o 20.
agora ele mostra na sequência correta, tá? Então, tanto na tela de geração quanto na tela de manutenção, fizemos esse ajuste para exibir no sequencial numérico correto. Retificação. A retificação é um módulo que sofre melhorias constantes. Quando a gente identifica que tem alguma coisa que não está correto ou que não está armazenando a informação no e-commerce da forma que deveria, nós realizamos ajustes e estamos liberando aí com frequência. Nós pegamos um problema ao excluir a retificação. Estava dando um erro no histórico de que o documento de trânsito aduaneiro não era compatível. Esse documento de trânsito, ele é um campo novo, ele foi liberado nos últimos patches e ele dava problema na exclusão da retificação. Então, nós acertamos e agora, quando uma retificação for excluída, nós tratamos a tabela no histórico e retornamos os dados que estavam antes da retificação. A aba transporte do histórico da retificação não estava guardando esse campo aqui, que é o que deu problema anteriormente, de forma correta. Então, também foi ajustado para exibir aqui os documentos de trânsito na retificação. Esse próximo ponto da LI substitutiva, nós recebemos, através do suporte, uma reclamação de um cliente que nas retificações de DI, após o desembaraço, em cenários que tinha LI substitutiva, o número não deveria ser enviado na retificação. Eu tinha que mandar na retificação a LI antiga, e não a que foi substituída. Nós fizemos essa alteração no sistema, a parte legal disso está aqui no boletim, que é a instrução do próprio Siscomex, que corrobora o que foi feito, tá? Então, agora está sendo tratado desta forma. Então, se alguém tiver dúvidas, no boletim tem a fonte, inclusive clicando aqui vai abrir a página da Receita. Para que isso funcionasse adequadamente e fosse um setup, não ficasse fixo no banco, nós criamos uma nova tabela no e-commerce para tratar a iniciativa da retificação. A iniciativa da retificação, para quem lembra, ela era fixa na tela. O usuário escolhia antes do desembaraço, pós o desembaraço, por iniciativa própria da Receita, ficava fixo. Então, nós transformamos os dados fixos numa tabela para tirar a parte fixa do programa e permitir setup, e criamos o auxiliar 1, que indica se permite trocar a LI original por uma LI sub. Então, se amanhã essa legislação mudar e o Siscomex mudar a regra, eu não preciso trocar o sistema, basta que eu mude o setup. Então, nesse atributo, a empresa indica se permite a troca pela LI sub ou se não permite. Então, basta configurar aqui o atributo e o sistema vai adotar a tratativa adequada, ok? Aí, lá na tela de retificação, agora aqui onde era um campo fixo virou uma tabela, é possível visualizar o número da tabela ao escolher o dado, né, na hora de preencher a retificação. E ele vai lá olhar a informação do atributo 1, dependendo do que estiver no atributo. Se é para levar a LI sub, vai pegar a nova LI, que é essa aqui. Se é para pegar a original, vai pegar o número aqui de baixo, onde fica armazenado no histórico, qual foi a LI substituída. Então, essa aqui de cima é a nova, é a atual, e a de baixo é a original que foi substituída. E vai carregar lá para DI, no campo adequado, uma das duas informações conforme o setup. Então, aqui tem o print mostrando a outra funcionalidade. Essas regras se aplicam também para PLI, então não é apenas licenças de importação no Siscomex Web, mas também PLI para as empresas que atuam na Zona Franca de Manaus. Emissão de nota fiscal de entrada. Tema importante. No PET 109 EN 110.047, nós precisamos mudar a tratativa de embalagem do e-commerce, porque o Siscomex mudou a regra. Não pode mais informar baú de metal na DI. Tem que colocar a embalagem que está dentro do container. Para atender esse cenário, a gente teve que mexer na estrutura de embalagem. Isso fez com que parasse de funcionar quebra por container na emissão de nota. Nós arrumamos, reestabelecemos a funcionalidade. Então, esse patch aqui
Se alguém pegou, abriu o chamado de suporte, nós já instruímos o suporte para adiantar a funcionalidade para os clientes que utilizam a funcionalidade que foram comprometidos por esse patch aqui. A funcionalidade de quebra por container está habilitada nos parâmetros da importação, então a empresa define se quebra ou não pela série da nota fiscal. Era isso que determinava se quebrava ou não. Então, aqui é só um lembrete de como funciona. No manual da nota fiscal eletrônica, tem todo o passo a passo de como funciona a quebra de nota por container, tá? Essa é a visão nova da tela. Nós reestruturamos, tivemos que passar o container para cá, em função da mudança que foi feita no Syscomex. E agora a embalagem está vinculada no container. Antes era diferente. Então, nós vinculamos a embalagem na DI e depois a embalagem no container. E aqui na tela de nota fiscal, os containers ficam aqui na parte de volumes e latas. Quando a empresa liga a quebra automática, nós preenchemos automaticamente baú de metal, quantidade 1 e o número do container que foi colocado no conhecimento de transporte. Então, aqui é só um exemplo de lacre, que também é informado na tela de nota. Outro ajuste que nós fizemos. Nós temos uma profile no sistema que define se os lotes informados na invoice, eles precisam ter uma quebra manual ou eles podem ser quebrados automaticamente na geração da nota, quando a empresa mexe na quantidade no momento de imprimir. Se a empresa não muda a quantidade na impressão da nota, não vai ter problema com essa profile. Se a empresa muda e define a quantidade a imprimir e essa profile estiver ligada, dava um problema na hora de fazer o rateio dos lotes. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma linha de invoice com 50 itens e 5 lotes. Na hora de emitir a nota, eu colocava lá que eu queria emitir 10. Se está no automático, o Ecomex pega os primeiros 10, ele vai achar o primeiro lote de 10 e vai pôr na nota. Ou o usuário tinha que ir lá e tinha que falar, essa nota aqui não é o lote 10, é o lote 30. Ele marcava e o sistema consumia daquele lote. Tinha um problema nessa funcionalidade e foi corrigida. E teve um ajuste também na integração SAP, que eu vou mostrar mais para frente, tá? Então, aqui, ó, essa parte de lotes foi corrigida para exibir e fazer o rateio de forma correta, que antes estava ficando errado. Dava essa mensagem aqui, de que tinha um log de eventos, que o sistema não conseguia fazer a distribuição e ficava pedindo para preencher o número do lote ou a série indevidamente. Foi corrigido. Notas fiscais de forma geral. Emissão de nota fiscal de entrada, remessa e remessa por lote. A ANT 2020-005 e a 2021-004 implementou algumas regras no preenchimento dos dados do transportador. Então, a ANT, ela previu que quando o CNPJ do transportador e da empresa eram iguais, não, a nota ela não poderia ser por conta do destinatário, dava um erro na tela. Ok, dar o erro, desde que o transportador não seja estrangeiro. O que estava acontecendo aqui? Transportador estrangeiro, as empresas preenchem, ou não preenchem no RP, o CNPJ, ou preenchem com zero. Aí, o que acontecia aqui no e-commerce? Eu vou mostrar o print. Então, lá no cadastro da entidade, o transportador estava com 000. A empresa, o fornecedor, também é estrangeiro. Estava com 000. Então, o destinatário e o transportador têm o mesmo CNPJ, teoricamente. Apesar de não ter, tem o mesmo, né? Porque é 000 para tudo. O e-commerce não deixava emitir a nota. Falava que o CNPJ do transportador não pode ser igual ao destinatário. Nós arrumamos, porque na própria NT tem uma ressalva, que quando for estrangeiro não deve ser aplicada a validação. Então, isso era um bug do sistema, nós corrigimos nos 3 tipos de nota, tá? Então, foi ajustado aqui e foi incluído no manual como que é a funcionalidade correta.
O E-Comex, ele faz controle de emissão de nota fiscal em contingência. Porém, as formas 6 e 7 não eram tratadas no sistema para nenhuma nota. Nós fizemos a tratativa. Então, foi incluída a tratativa para a forma 6 e ela é permitida para alguns estados. Então, quem determina isso é a Cefaz. Nós inserimos a trava no sistema. Então, pode usar a forma 6 de emissão em contingência, desde que sejam esses estados que constem aqui. E a forma 7 também está linkada aos estados, também temos a regra informada aqui. Então, são duas contingências que foram inseridas no sistema. Então, uma vez que apresentou falha, por estar fora do ar, eu posso marcar a nota em contingência, eu tenho que escrever a justificativa, geralmente é porque você está fora do ar, eu salvo e o sistema armazena a informação. Antes a gente não tinha essa funcionalidade. Então, isso foi feito para o 6 e para o 7. E aqui tem a chave de acesso da contingência. Tá? Então, habilitamos a funcionalidade. Basicamente, foi isso que foi feito neste tópico. E aqui no status vai constar que a nota foi emitida em contingência. Quando a forma da contingência não é permitida para aquela UF, né, para aquele estado, nós colocamos uma trava e exibe a mensagem de que não pode emitir nota fiscal em contingência daquela forma para aquele estado. Então, travamos na tela para que a empresa não faça indevidamente. A forma 9 de contingência, ela não é aceita pela Cefaz. Então, nós travamos esse tipo de forma para quando for uma NFC. Para NFC exclusivamente, tá? E o XML foi alterado para preencher os campos. Tipo de emissão, data e hora da contingência e a justificativa. Então, agora nós temos essas informações enviadas no XML para a mensageria. Então, essas foram as alterações para atender a contingência. Programa Mover. O programa Mover, conhecido antigamente como Rota 2030, está ligado mais às empresas montadoras de veículo, né? É um programa do governo com relação à sustentabilidade da frota automotiva. E aí ele tem alguns benefícios que ele libera para essas empresas. Para atender essas empresas, nós criamos, eu não vou ler aqui, tá, para não ficar massivo, depois cada empresa pode ler a legislação e consultar aqui se necessário. Então, no e-commerce, nós criamos uma profile que faz o controle dos benefícios no programa Mover. Então, quando essa profile está habilitada, liga-se o controle, tem uma tela específica para isso, eu vou mostrar um pouco mais adiante, que é essa daqui. Nós criamos uma consulta dentro do desembaraço, consulta esse programa Mover. Quando a profile estiver ligada e na exceção fiscal de I estiver indicado que o benefício é do programa Mover, que tem uma alíquota específica para o cálculo do imposto de importação, para o programa Mover, na DI utiliza-se a alíquota padrão, mas para o programa Mover tem uma alíquota diferenciada. Então, por isso precisou de uma tela diferenciada. Então, é feito o cálculo. Na declaração, o cálculo fica normal, porém, na tela nova que foi criada, é feito o cálculo do programa Mover específico. E aqui consta o vencimento com base na profile. Então, se eu coloquei 10 dias, 20 dias, um mês, 60 dias, é o que vai controlar aqui nessa tela o vencimento. E as empresas podem daí extrair esses dados e enviar para as devidas áreas. É uma funcionalidade exclusiva do automotivo, tá? Se a profile não estiver configurada com a quantidade de dias para vencimento, essa tela de consulta ela nem fica habilitada. Aparece uma mensagem de que não está habilitada. Foi feita essa alteração no e-commerce e nas empresas que utilizam integração SAP, foi feito uma configuração, um setup. Nós liberamos isso no manual da funcionalidade, junto com o PET, explicando como que configura para gerar a transação F-02. Então, quando fazia o lançamento dos impostos na DI, lá no SAP, precisava mandar uma linha específica do programa Mover,
para que a empresa pudesse contabilizar. Então, foi feita uma alteração na integração SAP para as empresas que têm esse cenário poderem ter a funcionalidade, tá? Aí tem um manual no boletim explicando como configurar adequadamente para que funcione essa parte da integração. DI única, ou despacho parcelado. Fizemos alguns ajustes na DI única. Incluímos uma mensagem na Totaliza para avisar quando os valores das invoices filhas ficarem maior, a soma, né, dos valores de todas as invoices filhas do processo, ficarem maior que o valor declarado na invoice mãe. Essa mensagem foi inserida tanto para o VMCV quanto para o valor FOB. Porque a DI única, ela tem uma invoice mãe com a totalidade da carga, que é o valor que é pago para o fornecedor. E durante os embarques, as empresas vão vinculando as invoices filhas. Quando ultrapassava esse valor, não tinha uma mensagem no sistema. Se o usuário não conferisse o planejamento do e-commerce, ele não conseguia visualizar que tinha diferença. Agora foi colocado a pedido das empresas esse alerta, para verificar se a pessoa não errou realmente aquilo, porque não deve passar esse valor. Ele deve ser exatamente o que foi descrito na invoice mãe. Então, para evitar os erros de processo. Na tela de retificação, nós fizemos um ajuste na parte de histórico para exibir corretamente os dados de transporte e carga. Todo embarque de DI única, ele envolve uma retificação. E esse número de retificação, ele é controlado aqui na aba de desembaraço. A parte de transporte, ela geralmente, ela não muda. Eu faço a declaração de importação, com base no primeiro conhecimento de transporte que foi vinculado ao processo, e depois eu só informo nos dados complementares os dados dos conhecimentos dos próximos embarques. Esses dados aqui, eles se mantêm sempre o do primeiro. Porém, os dados relativos a peso bruto, líquido, embalagens, eu tenho duas formas de trabalhar. Eu posso trabalhar acertando os totais na última retificação, quando chega a última carga, ou eu posso já acertar esses valores a cada retificação de cada embarque. Quando fazia a cada embarque, não mostrava o histórico correto. Tinha um bug aqui que não exibia a soma adequada. Nós corrigimos. Então, as empresas que utilizam essa nova forma, ela foi implementada recente, de controlar embarque a embarque, fizemos esse ajuste e agora está correto. E aqui na parte de valores da mercadoria, no valor total das mercadorias e frete e seguro, também foi ajustado. A tela de conferência do planejamento de DI única, ele tinha uma diferença de centavos com relação ao custo do processo. Em função de arredondamento, nós ajustamos para que fique igual. A tela de conferência agora vai exibir os dados idênticos ao custo, inclusive os arredondamentos. Portal único, LPCO. A release Paracatu, ela liberou algumas funcionalidades com relação ao LPCO e nós liberamos a funcionalidade neste patch. Lembrando que nós não conseguimos testar as funções de LPCO e do INPE na totalidade no portal único, porque precisa que os órgãos anuentes interajam, a Receita interaja, e no ambiente de validação é difícil conseguir coordenar esses testes. Então, a gente consegue testar até um determinado ponto, depois a gente não consegue evoluir. O que nós fizemos de alteração? A release Paracatu, ela permite gerar LI sub, mesmo que exista LPCO. Porque a Anvisa pediu, né, obrigou as empresas a fazerem LPCO para LI. Então, mesmo usando o DI, mesmo usando o Syscomex Web, quem tem a Anvisa como órgão anuente tem que fazer também o LPCO. E aí foi liberada a LI sub, mesmo tendo o LPCO. Nós implementamos a funcionalidade no e-commerce e um botão na tela para atualizar os dados do LPCO com os dados da LI sub. Então, funcionalidade implementada. Aqui tem as evidências, exibe uma mensagem para o usuário, avisando que vai subscrever a informação, pergunta se ele tem certeza, uma vez que sim, a gente alimenta o campo da LI com os dados da LI sub. Foram criadas duas novas abas que só se aplicam nesses cenários com LI, que é a aba relativa a embarque e a presença de carga. Então, quando tem LI vinculada no processo,
agora eu tenho essa aba de informação da carga, onde eu tenho os dados de embarque e os dados da presença de carga. A empresa tem que marcar esses dados, esses cheques aqui embaixo, dizendo que confirma que os dados são verdadeiros antes de enviar o LPCO. Funcionalidade nova do portal, funcionalidade implementada aqui. Os dados de modal, conhecimento e presença de carga, eles são capturados lá do portal único, são displays, tá? Ou eles vêm do processo de importação. Então, aqui em cima não precisa preencher os campos cinza, mas precisa marcar o flag. Exigência do governo. E com isso, nós tivemos que colocar uma trava na tela de embarque, que uma vez que já tem a LPCO transmitida, não pode alterar a data de embarque, porque essa data agora consta no LPCO. Então, foi inserida uma trava para isso. E a mensagem no log indicando a trava, por causa do conflito com o portal 1. Também foi inserida uma validação na tela de conhecimento de transporte que impede a alteração do house se o mesmo também já está vinculado a um LPCO. Eu não posso ficar com informações que não sejam idênticas no portal único e no e-commerce. Então, para isso, as travas. Foi criada também a aba histórico no LPCO. Nós armazenamos todo o histórico do portal único. Não é manual, uma vez que é consultada a LPCO lá no portal, eu trago os dados do histórico para o e-commerce. Aqui é um exemplo da tela de histórico lá do portal. Nós trazemos os dados exatamente como estão aqui. O portal único incluiu um bloqueio na tela de LPCO para não permitir alteração quando a situação for aguardando o pagamento. Se eu já enviei um LPCO para registro e ele está aguardando o pagamento de alguma taxa, eu não posso mexer no processo até que seja feito o cancelamento do LPCO ou o pagamento da taxa. Porque as empresas estavam mandando, alteravam o LPCO no meio, e aí ficava diferente. O órgão já tinha atuado, a empresa mexia, e dava problema depois no desembaraço da carta. Então, foi colocada uma trava. Inserimos também a aba de pagamento de taxa, que agora está controlado pelo LPCO. O e-commerce tem a informação, a empresa preenche e faz o envio dos dados. E fizemos um ajuste na transmissão e na consulta em lote para tratar os pontos de retificação, as travas de retificação que foram determinadas pelo governo. Assim como o LPCO teve alterações da release Paracatu, a do INPE teve alterações da release Reno. A release Reno foi a release que tornou o código TIM um campo opcional no catálogo de produto. Nós ajustamos o catálogo de produto e tivemos que ajustar a do INPE. Porque antes eu tinha que mandar o código TIM na do INPE, agora eu não preciso mais. Eu só mando o código do produto no catálogo, que é o código do próprio portal. Então, fizemos um ajuste na do INPE para levar o código correto. E incluímos as colunas valor original devido, valor de pagamento proporcional e percentual de pagamento na tela de tributos, para já atender os processos de admissão temporária e repetro com pagamento proporcional de impostos. Já adiantamos aqui, então, uma funcionalidade que nós vamos liberar nos próximos mini-patches. Então, foram incluídos os novos campos aqui. Alteramos o nome de um campo dentro do JSON. Para as empresas, essa alteração é invisível, mas eu constei no documento, porque às vezes o nosso suporte ou o técnico precisa procurar quando sair uma alteração, então ela consta aqui, tá? Mas é uma alteração de programa apenas. Outra alteração de programa, eles mudaram o nome dos documentos vinculados. Nós também tivemos que alterar o programa. Então, quem já usou do INPE para fazer algum processo, precisa aplicar esse patch aqui, senão não vai transmitir, porque os atributos mudaram e os nomes dos documentos mudaram no JSON. Vai tentar mandar e vai dar erro. Então, precisa aplicar. Quem pretende fazer do INPE em produção, principalmente, precisa aplicar esse patch aqui. Pré-embarque. Fizemos uma alteração na tela de lotes, que o botão marcar e desmarcar todos, ele não estava agindo corretamente aqui na hora de marcar os lotes, a gente fez um ajuste para que ele representasse de forma correta, e a gente também fez um ajuste para permitir a execução dos botões quando a tela é acessada pelo menu de consulta de log.
A mesma tela tem dois menus no pré-embarque devido ao perfil de acesso. E ela tinha comportamentos diferentes. Então, nós ajustamos para que funcionasse adequadamente nos dois perfis. Tá? Então, foram liberados os botões. Foi incluída uma mensagem na validação dos dados da invoice quando utilizado o pré-embarque. O pré-embarque ele é montado com as linhas do pedido de compra e a pessoa que monta o pré-embarque, ela pode mudar a quantidade, mudar a linha. Isso quando converter essa invoice dentro do pré-embarque para uma invoice dentro da importação, que vai ser vinculada no processo de configuração, às vezes falhava. Alguma invoice não migrava por algum motivo da integração. O usuário só descobria quando fazia ADI. Aí tinha que retificar o processo, dava um trabalhão. Nós colocamos uma mensagem antes que verifica se os dados do pré-embarque batem com os dados que estão no processo. Então, o que foi colocado lá, definido que ia ser embarcado, foi o que realmente chegou. Você não vai dar uma mensagem atualiza antes e a empresa já fica avisada que precisa ajustar alguma coisa. Aqui tem um exemplo de que uma linha, um lote daquele pré-embarque não migrou. Essa funcionalidade é específica de algumas empresas que operam com lotes de carga fora do Brasil e montam esses lotes antes da carga embarcar lá fora. Tem uma equipe que monta antes de chegar aqui. Integração SAP. Integração SAP, nós fizemos algumas melhorias. Nós criamos um Coringa para ser utilizado na Miro. Então, foi feito um ajuste técnico que permite o uso de um Coringa customizado para preencher duas tags no segmento da Miro A. Veio através de uma empresa de solicitação e nós colocamos no core. Então, se as empresas precisam usar essas tags no arquivo que é enviado para o SAP na Miro A, pode criar coringas para preencher essas tags com dados do processo. Tá? Então, aqui tem uma evidência mostrando um dado customizado, então 00x. Uma vez preenchido esses coringas com 00x, uma vez que eu fizer a miro da invoice, eu vou mandar esse 00 e esse x na integração e o SAP vai receber aquela informação. Então, aqui mostra a interface sendo executada e o XML da Miro aqui com os campos incluídos. Melhoria, a empresa usa se ela quiser. Emissão de nota fiscal de entrada. Eu já abordei esse tema lá na importação, que eu falei que nós fizemos uma correção do lote. Precisamos fazer também na integração com o SAP, porque dava erro no recebimento físico. Então, ajustamos o e-comex e fizemos o ajuste no SAP. Então, uma vez que trabalhado com o lote, vou dando esse erro aqui embaixo. Na integração, nós fizemos o ajuste. Também fizemos um ajuste na Amigo. No PET 40 e no PET 41, nós liberamos uma funcionalidade que permitia um cenário novo na Amigo. Esse PET causou um erro na Miro I, quando eu tinha quebra de linhas. Nós tiramos esses patches do ar, arrumamos esses patches e republicamos, e também publicamos a correção neste patch aqui, para quem já aplicou os patches 40 e os patches 41. Esse problema de atualização, ele não ocorria para todos os cenários, ele ocorria em alguns cenários específicos, tá? Ele atualizava a linha indevida quando existia uma quebra. Eu tinha uma linha de invoice que quebrava em duas linhas de licença de importação. Na hora de fazer os lançamentos, estava atualizando a linha errada, nesse tipo de cenário. Então, nós fizemos ajustes para corrigir. Então, aqui temos os prints, né, com os exemplos, mostrando as quebras, e aqui as linhas atualizadas indevidamente. Ecomex Deck. Ecomex Deck é nosso portal de fornecedores. Algumas empresas utilizam, e nós incluímos uma validação de chave de CTE. Foi feito um ajuste para validar a chave. Então, se a empresa lançar um conhecimento de transporte e não lançar a chave de acesso ou lançar num formato incorreto, não vai passar no lançamento. Aí evita que o processo chegue em determinado nível e tenha que voltar para trás. Já vai ser barrado no lançamento.
Aqui está as evidências, conhecimento do transporte, chave de acesso e mostra a validação. Bom, de boletim, era isso que eu tinha para mostrar. Bruna, eu vou abrir para as perguntas do boletim, depois eu vou falar da reunião de quarta-feira. Tá. Pode. Tô vendo aqui. Ju, você tá. A Ju também respondeu muita coisa. Tá bom, a gente já foi respondendo, já ajuda. Ela já foi É, respondendo eu já fui alguma coisa. respondendo aqui que o pessoal perguntou também de gravação, né? Que a gente vai disponibilizar depois pelo YouTube. Tá? E aí manda, o marketing manda. Sobre o documento que a Isa estava mostrando, gente, é o boletim do PET. No Isso. Information Center Vou tem. mostrar aqui, peraí, Ju, enquanto você fala, eu Isso. mostro aqui, ó. Então, quem está logado na aplicação, tem essa interrogação aqui, com o menu fechado, do jeito que está aqui, clica aqui em cima, aí é exibido documentos online, onde tem todos os manuais atualizados, é só clicar e baixar o PDF, e os boletins ficam aqui, ó, boletins, e o 56 está aqui, só clicar que você, quem Isso. tem esse PET aplicado, vai Sim. ter acesso a esse boletim. Aí tem uma coisa nova que eu vou compartilhar aqui com vocês. Nós estamos criando um portal de pets. Esse portal de pets, ele vai contemplar todos os manuais atualizados e todos os boletins publicados. Nós vamos conceder acesso a esse portal para as pessoas que solicitarem. E independente de ter o PET aplicado para visualizar os documentos mais atualizados, neste portal a empresa vai poder ver o mais atualizado. Sem ter que, às vezes, mandar e-mail para mim, mandar e-mail para a Bruna, fala, Bruna, manda o documento atualizado para mim. Nós vamos começar a cadastrar nesse portal, tá? Iniciamos com algumas empresas, estamos fazendo um teste para ver se a empresa está conseguindo acessar normalmente, está baixando, se não temos nenhum problema. Depois a gente vai divulgar como se cadastrar para ter acesso a esse portal. Portal de pets, não, falei errado. Portal de documentação, É. ok? Legal. Bacana. Bem, enquanto isso, quem quiser pode mandar pra gente também, que aí eu passei o e-mail aqui da academia e aí qualquer coisa a gente encaminha o PDF também. Uma pergunta que teve aqui foi sobre a contingência no e-comics para os clientes que integram direto com o Cefaz, ou também é válida para clientes onde é o RP que emite a nota e envia para o Cefaz. Funciona para todas as integrações que usam o nosso XML padrão. Então, quem usa nosso XML padrão hoje? Master SAF, o GRC do SAP e a Syncro. As empresas que têm essas mensagerias e usam a nossa estrutura core já estão beneficiadas com essa melhoria. As empresas que têm rotinas customizadas, eu não sei essa da Cefaz, se ela usa core ou se ela usa alguma custom. Se usa core, aplicando esse patch vai funcionar. Se usa custom, precisa pedir que a melhoria seja implementada. Aí a gente precisaria que fosse aberto um chamado no suporte para a gente olhar a rotina. Aí teve uma outra questão aqui do Vanderlei, que eles estão em processo de atualização para a versão 110 do e-comics, Tá? e ele quer confirmar se todos esses patches já estão contemplados ou se precisa alertar o gerente para puxar o assunto. Depende do status do projeto, tá? Isso. Mas é importante avisar sim o gerente e o pessoal da equipe do projeto, isso para todo mundo vale. Porque dependendo se tiver já na fase inicial dos testes, vale a pena fazer a instalação, se não, aí vai depender muito da estratégia que está adotando. Exatamente o que a gente falou, o projeto avalia. Os gerentes, eles sabem a cada publicação que nós fazemos de PET, eles estão cientes, tá? Nós avisamos o comercial, avisamos a gerência, todo mundo sabe, mas aí
o gerente, junto com a empresa, adota uma melhor estratégia. Porque, às vezes, a subida já está no último ciclo de testes. E é um patch que tem alterações consideráveis. A equipe opta por não subir. Ou é um patch pequeno, que muda só porta único. A empresa opta por subir. Então, aí depende da estratégia. É bom conversar com o gerente para verificar como está sendo aí na empresa. Isso. Perfeito, então. Bom, vou falar então um pouco da reunião de quarta-feira, tá? Tá. Então, vamos lá. Nós somos mantenedores do Procomex. O Procomex é uma instituição e eles fazem todo o meio de campo entre a Receita Federal e o setor privado. Quando tem mapeamento de novas funcionalidades, o setor privado demanda de alguma coisa que não tem hoje ou quer fazer alguma reclamação. Nós, que somos os mantenedores e as empresas também, enviamos esses dados para o Procomex. E uma vez por mês, agora tem sido, uma vez por mês não, acho que a cada 2 ou 3 meses o Procomex faz essa reunião com a Receita e leva para pauta esses temas que nós enviamos para eles. E teve essa reunião na quarta-feira com muitos temas interessantes e eu vou começar pelo principal deles, desligamento da DI. Na última reunião que teve da OAB em São Paulo, da OAB e do OEA. Acho que os dois mencionaram desligamentos da DI. Acho que o mais foi do OEA. Em outubro, isso gerou uma ansiedade no setor privado e uma preocupação, porque muitas empresas ainda não iniciaram o projeto interno de saneamento dos itens para o catálogo de produto, nem fizeram testes com LPCO, com DUI. Então, na reunião de quarta-feira, foi dito que sim, será iniciado o processo de desligamento em outubro deste ano, porém, a Receita Federal está tomando maior cuidado. Ontem, essa semana, eles fariam algumas reuniões para definir a estratégia, que não tem só o importador impactado. Tem órgão anuente, tem Cefaz, tem banco, tem portos, tem terminais, tem muitos intervenientes impactados com esse desligamento. Então, eles estão preocupados em fazer da forma menos traumática possível. Essa é uma preocupação da Receita Federal. Por que que foi divulgada a data de outubro? Agora eu vou falar um pouco do meu feeling e do que eu senti na reunião com eles. Existe uma dificuldade em que os bancos, as secretarias das fazendas dos estados e os órgãos anuentes acelerem os desenvolvimentos de integração com o Portal 1. Então, eles acabaram divulgando a data para agilizar essa parte, tá? Então, e deu certo que a Cefaz, os órgãos e os bancos começaram a procurar mais a Receita para poder desenvolver as interfaces de integração com o portal. Essa data pode mudar? Não sabemos. É oficial? Não. Foi falado na reunião de quarta-feira, assim como foi falado, foram mencionadas nas outras reuniões. Porém, o Tiago Barbosa pediu para que aguardemos a publicação oficial da Receita Federal, que vai ser feito através do cronograma das notícias Siscomex. Então, eles vão, sim, oficializar. Hoje está sendo trabalhada com a data de um mês de outubro, mas não está oficializada. Ai, que link que a Receita? Não tem link. Tá, gente? Não tem link, foi falado por eles, que são da própria Receita, então é factível a data sim. Não é especulação, já está dito. Só falta a publicação. E-Comex. O E-Comex está preparado para atender outubro? Sim, estamos preparados. Já temos um tipo de DWIMP que pode ser transmitido. Temos LPCO já em funcionamento, porém, estamos liberando frequentemente patches. Vai sair uma semana que vem com LPCO desvinculado com LI. Depois vai sair um patch para tratar a admissão temporária entre o aduaneiro. E assim, na sequência, nós vamos liberar mais mini patches específicos para atender porta única. Vamos liberar patches individuais na medida do possível. Porque alguns patches eu consigo liberar específico com coisas do porta único.
outros não. Quando mexe no cadastro do material, mexe no cadastro da entidade, mexe na invoice, mexe na tela de embarque, eu não consigo liberar separado para a empresa sem pré-rec, ou com base, sem um pré-rec de um último patch. Porque, assim, por exemplo, essa pessoa que perguntou, né, do patch, ela vai subir até o patch 57, vamos supor que é o último. O patch 57 saiu mês passado. Eu já estou com o patch 58 pronto para soltar a semana que vem. Esse patch 58, ele tem alterações que envolvem alterações na tela de embarque, alterações na tela de invoice por causa do LPCO. Eu não posso soltar isolado. Ele depende desse último patch que saiu. Então, a empresa que está lá no patch 40 não pode aplicar esse último que vai sair aqui sem ter aplicado os demais. Então, na medida do possível, nós vamos tentar, sim, liberar separado. Mas quando não for possível, vão sair com os pré-recs. Então, é importante estar atualizado, porque de agora até julho, nós pretendemos liberar tudo que falta, que já foi liberado pelo portal e o que falta. Claro que o portal ainda vai liberar novas releases, então tudo que vai liberando no portal, nós vamos trabalhando aqui, liberando para vocês. Em outubro vai entrar o quê? Ah, vai sair o Systemex Web de vez? Não. Vai ser faseado. A tendência é que comece pelo modal marítimo e também pelos estados que já estão integrados com o PCCE. É a tendência, tá? Então, provavelmente, a Anvisa vai ser o primeiro órgão, porque já usa o LPCO. Para ela usar do INPE, o caminho é muito mais rápido. Pagamento de taxas da Anvisa já está no PCCE. Então, está mais fácil com a Anvisa. Então, provavelmente, essa é a minha opinião, vai ser a Anvisa Estado de São Paulo. É o que eu estou imaginando inicialmente. Mas eles vão divulgar todo o cronograma, quais são os processos que vão sair primeiro. Aí, com base nisso, existem outras informações. Eu vou falar separadamente, tá? Cefaz. Não temos o cronograma de cada uma das. Atualmente, vocês podem compartilhar com a gente, estamos aguardando a informação, tá? Então, consigo falar que Cefaz São Paulo tá ok, Cefaz Rio, não fiz nenhum teste ainda, possivelmente está ok, mas quando eu conseguir fazer um teste, eu vou conseguir dar a certeza de que Cefaz Rio está 100%, ou quando a Procomex disponibilizar para a gente. Órgão anuente, também não sabemos todos os órgãos e o status de cada um deles ainda. Banco, em produção, até ontem tinha o Itaú, só podia usar o Itaú. O Citibank homologou, mas só vai poder usar a partir de maio. Banco do Brasil homologou, mas tem ajustes que precisam ser feitos. E não tem a data ainda para utilização. Santander homologou, porém com ajustes, sem data de atualização. Bradesco nem homologou. Caixa Econômica Federal homologou. Começaram a fazer em produção, deu um problema com um certificado na Serpro, isso foi na quarta-feira, eles estavam arrumando. Talvez hoje já esteja liberado, tá? Não tenho certeza para falar se a caixa já está hoje ou não. Até quarta, não estava. Empresas que têm drawback, RICOF ou outros regimes especiais que têm controle específico de FRMM, precisam declarar o FRMM de forma separada. Aconselhamos não utilizar a do INPE ainda, porque não tem o FRMM na do INPE por item. Então, não dá para saber essa informação. Se eu tenho um processo que paga FRMM para uma linha, para outra não paga, tem benefício para parte do processo e não tem para outra parte, nós não conseguimos saber qual tem e qual não tem pelo portal único. O Ecomex, sim, tem um controle, dá para fazer pelo controle do Ecomex, mas não dá para ver na do INPE. Então, se alguém quiser fazer teste desses processos direto no portal único, aconselho que não faça validando o FRMM, porque não vai dar certo. Tá? Só, o FRMM está no nível macro, no nível de capa. Eles estão trabalhando no roadmap, até porque a tendência é tirar a marinha mercante, né, o controle que tem hoje, e colocar no CCT. Mas o marítimo é o último. Então, vai demorar um pouquinho para isso acontecer. Drawback. Drawback não pode ser feito teste no ambiente de validação do portal. Só pode ser feito processos em produção. É muito custoso para a Receita manter a integração do portal único com o drawback web. Então, foi feito somente no ambiente de produção. Só o ambiente de produção está ligado no drawback web. O ambiente de validação não está.
Se eu tentar hoje fazer um processo de drawback no ambiente de validação, eu não consigo. Na hora de informar o ato, o fundamento legal, eu não tenho como fazer. O Thiago Barbosa se comprometeu a avaliar a possibilidade de liberar os campos no ambiente de validação, mesmo que seja sem vínculo nenhum com o drawback web, apenas para que o processo fluísse e as empresas de software pudessem validar os serviços das APIs. Ainda não tem, mas eles estão avaliando, tá? Então, o cenário de hoje é esse. Regimes especiais que envolvem admissão e nacionalização. RICOF, DE, DAF, RIPETRO, admissão temporária, admissão interposto aduaneiro e outros. Começaram no Syscomex Web, vão terminar no Syscomex Web. Não vai poder fazer admissão com DI e nacionalização com DWIMP. Não está nem previsto no roadmap tratar essa situação. Porque as nacionalizações, geralmente, elas obtêm dados das admissões. E é muito trabalhoso para a equipe da Receita trazer dados do Syscomex para o Portal Único e manter esses dados. Então, as empresas que estavam preocupadas, principalmente RICOF e DE, com prazos, os prazos de validade, de permanência, continuam os mesmos, 5 anos, o Syscomex vai se manter 5 anos para esses cenários. E vai ter que terminar lá. Começou lá, vai terminar lá. Tá? Pode ser que esse cenário mude? Pode, mas por enquanto não tem nem previsão de tratar isso de forma diferente. Então, iniciou, Syscomex termina no Syscomex. Não tem previsão de trocar a forma de controle dos regimes especiais. Por enquanto, se mantém a legislação atual, tanto para a DI quanto para a do INPE. O que é importante ter em mente aqui? Isabela, eu quero fazer do INPE em produção. Tá, pergunta. Seu catálogo de produto tá ok? Você enviou seus intervenientes para o Portal Único? Você enviou os produtos que você vai usar lá para o portal, para o catálogo? Vinculou os fabricantes? Vinculou os operadores? Pré-requisito. Se não tem essa parte pronta, não tem como fazer do INPE. É obrigatório. Quero fazer do INPE no estado do Paraná. Posso? Não sei. Precisamos conversar com a Cefaz, o estado do Paraná, e verificar se está integrada com o PCCE. E se o banco que a empresa tem para débito dos impostos é o Itaú. Ah, o meu banco não é Itaú, como eu faço? Não sei como fazer. Precisamos conversar com o seu banco. Ver se tem como, conversar com a Receita, ver se tem como debitar, se dá para dar baixa, o que pode ser feito. Automático, com o processo fluindo, Itaú flui, Cefaz São Paulo flui, porém, tem que ter uma ação coordenada. Quero fazer do INPE hoje, não avisei ninguém, vou simplesmente entrar no portal único e vou digitar a minha do INPE. Minha carga vai ser desembaraçada rapidamente? Não. Avisem a Cefaz que vai ser feita uma do INPE no estado de São Paulo, vai chegar pela URFD XPTO e vocês vão fazer a do INPE. Mandem um e-mail lá para o contato de vocês e avisem. Vou fazer a do INPE, está chegando a carga essa aqui, o CE mercante é esse daqui, vai entrar por esse porto, eu preciso que vocês atuem no portal único assim que eu colocar as informações. Ótimo, vai funcionar. Façam uma ação coordenada para não terem problema com carga parada, armazenagem, etc. Tá? Pelo menos agora no começo. Como as empresas não estão utilizando muito o portal, então não tem essa interação tão imediata. Isso tende a mudar, vai fluir bem no dia a dia, mas por hora é bom coordenar, se for fazer do INPE. Retificações. As retificações ficarão liberadas no Syscomex Web pelo prazo que a lei prevê, que são 5 anos. Então, continuarão disponíveis consultas, cumprimento de exigências e retificações no Syscomex Web, mesmo depois que iniciar o processo de bloqueio de registro. Então, o que vai ficar bloqueado? Registro de DI daquele tipo, conforme o cronograma. Não vai bloquear a retificação, não vai bloquear a exigência, nem consulta de dados do passado, tá? Vai ficar disponível. Bom, acho que é isso esse recado que eu queria dar. Foram ditas outras coisas, tem mais assuntos, porém, acho que os pontos mais relevantes para as empresas agora são estes pontos. Drawback isenção, especificamente, não tem campo para pôr do INPE no drawback web,
nós questionamos, não obtivemos resposta ainda. Então, se eu quiser fazer um drawback e isenção usando do INPE, aguarde, né? Porque hoje eu só consigo pôr DI lá no site do drawback web. Não tem campo para do INPE. Então, estamos aguardando uma resposta sobre isso. Ninguém quer perguntar nada? Desligamento, quer abrir o microfone, se alguém quiser falar, ergue a mão, a gente pode abrir o microfone. Teve uma É, pessoa. Pode falar. o Vanderlei comentou mesmo, né? Ele perguntou do desligamento faseado, mas aí você comentou, né? Se tinham confirmado qual era o modal. Ainda não. E, né, realmente, o pessoal tá muito preocupado, né? Nos grupos de WhatsApp que eu tenho de Comex, o pessoal tá super Uhum, preocupado com essa questão do drawback isenção. Porque, assim, o drawback isenção hoje ele funciona muito bem, é. né? Toda essa questão de integração, de XML, tá funcionando muito bem, só que vai ter que mudar tudo para do INPE. E a gente não tem resposta sobre isso, tanto do lado da SERPRO, como do lado do Ministério, né? O pessoal que faz a parte do drawback também não está respondendo sobre isso, então tá gerando uma preocupação, sim. Nós estamos questionando, à medida que nós recebermos as informações, nós vamos compartilhar com vocês. Por hora, quem opera drawback, eu peço que espere. Vamos desenhar o fluxo, fazer alguns. Conseguir que eles liberem o ambiente de validação, pelo menos para colocar o processo, antes de pôr direto em produção e aí ter algum problema de multa, qualquer coisa do tipo. Então, a palavra aqui, eu acho que é conhecimento da legislação e do processo e amadurecimento no processo. Porque por mais que nós, Isabela, vocês conhecem a lei, conhecem o manual, sabem como está operando, sabemos. Mas a cada teste que eu faço, eu vejo alguma coisa. Aí eu vejo, aí eu mando lá para eles, eu falo, olha, isso daqui não precisava, tá repetido. Aí eles arrumam. Ou no nosso processo mesmo com o e-commerce, no e-commerce foi construído dessa forma, não ficou legal, vamos mudar. Então, vai levar um certo tempo para as empresas adquirirem esse amadurecimento e até a própria SERPRO, né, para estabilizar os sistemas. Foi feita uma pergunta de atributo muito pertinente. Vamos continuar com essas alterações frequentes de atributo? Vou ter que ficar carregando o atributo todo dia? A tendência é diminuir, mas eles não puderam dar uma garantia que isso vai acabar, até porque é dinâmico, né? Sim. Então, vamos manter sempre atualizado. Agora a gente tem essa função do job, que agora ficou fácil demais. Liga o job e deixa ele rodar. Na tela aparece quando ele rodou, se foi com sucesso ou não. Abriu a tela, você já vê. Está muito fácil. A gente testa isso todo dia. Então, eu posso garantir que está funcionando. Não está consumindo muita memória, está funcionando. E até o arquivo caiu de 1 GB para, eu acho que 20 mega. Mudou muito, Ah, né? então. É. Então, está Nossa, dos praticamente primeiros que a gente irrelevante. fazia. Mas tem que ter esse planejamento da empresa, definir a equipe, precisa ser algo constante. Vai ter uma mobilização interna de montar uma equipe, e essa equipe vai perdurar por um tempo até adquirir essa maturidade aí no processo, né? Então, eu acho que as empresas precisam ter isso em mente. Exato. É, Quanto mais preparado, melhor, menos impacto vai ter. exato. E lembrar que o que já dá, com certeza, para fazer é toda essa questão de catálogo, Sim. classificação fiscal das mercadorias. Tem Ah, empresa que tem muito item. importante, não façam o saneamento do catálogo de produto no ambiente de treinamento. Faz um, faz o outro para testar, ver como é que é. Façam em produção. Os cenários reais façam em produção. Porque nós já sabíamos que os dados seriam diferentes, não são iguais os atributos. A Receita até liberou um depara, mas a funcionalidade que eles criaram de exportar os dados de um lugar e carregar no outro não funciona entre validação e produção. Algumas empresas se adiantaram, fizeram um monte de coisa em treinamento e estão tendo a maior dificuldade para converter os dados de um para o outro. Então, quem não começou, coloca isso na pauta ali, É, um ou outro de teste no ambiente de avaliação e o que for real no ambiente de produção. O que subir em produção, comecem e terminem, porque a Receita está pensando em limpar o ambiente dos registros que estiverem com um status diferente de ativo. Porque muita empresa acabou usando o ambiente de produção para fazer teste e deixou um monte de lixo.
Isso gera custo para eles. Eles cogitaram um plano de limpeza, tanto do ambiente de homologação, de validação, quanto daqueles que estão como rascunho no ambiente de produção. Então, fiquem atentos. Porque a hora que isso vier, Hum, vai vir assim, ó, dia tal, a gente vai limpar a base. Aí não não, sobra muito tempo para muita coisa. Então, trabalhando com as informações corretas facilita o dia a dia. exato. A Isabela perguntou se existe alguma comunicação ou notícia de Syscomex quando acontece alguma modificação de atributo. Uh-uh. Por enquanto ainda não. E se a gente sabe dizer se temos algum canal exclusivo para chegar ao comitê de catálogos de atributo, de modo a sinalizar para a Receita a necessidade de alteração ou modificação de alguns atributos. Depois que se encerrou a consulta pública, o canal que nós utilizamos hoje é o Procomex. Então, se tem alguma empresa aqui que está encontrando alguma coisa, pode mandar para a gente, que a gente faz essa intermediação. Manda para o Procomex e o Procomex encaminha para a Receita. A Receita se prontificou a criar um comitê específico de análise para sugestões, problemas relativos ao catálogo de produto. Mas ainda não está montado esse comitê. Então, hoje, o nosso canal tem sido o Procomex, tá? Pode mandar aqui para a gente, manda compilada a informação e a gente Hum. faz o meio de campo com eles. Geralmente, o que eu faço? Eu posso abrir um chamado no Serpro. Aí é um link aberto. Ju, pega o e-mail dela, a gente manda. É um link aberto na internet, você entra lá, preenche o cadastro, manda para o Serpro, eles recebem a sua reclamação que você pediu, eles analisam e eles dão uma resposta. Eles estão muito avançados. Eles ligaram para mim esses dias e fizeram um Teams comigo. Viram o meu Nossa, problema, esclareceram. Sim, tá muito avançado o trabalho do Serpro. Tá então, excelente. Só que eu abrir o vi. chamado lá é um pouco chato, porque tem que preencher um monte de coisa. E às vezes o e-mail para formato é mais rápido. Mas a gente Sim, pode disponibilizar o link do Serpro aí para a empresa também entrar em contato por lá. É o único canal que existe. tá. Por enquanto é isso. Oficial, né? É o único, o do Serpro é o único oficial. Né? O Vanderlei fez um comentário aqui que parece que a Receita vai liberar uma nova consulta pública no segundo semestre de 2024 sobre essa questão dos atributos, né? Então vamos ver se confirmar mesmo é uma boa também. Então o pessoal precisa ir, o pessoal de classificação vai ter trabalho. Olha, eles não falaram na reunião que vão liberar uma nova consulta pública sobre isso. Eu não ouvi menção sobre consulta pública sobre isso. O que eles falaram na reunião de quarta-feira é que até o final deste semestre eles vão liberar a nova estrutura dos tratamentos tributários. Porque os tratamentos tributários, eles foram liberados, porém eles estão com um problema. Não está funcionando como deveria. Eles estão reestruturando a forma que foi definido para tratar o tratamento tributário e vai mudar. Não foi mandado prévio, a gente não sabe o tamanho da alteração na estrutura, mas sabemos que teremos mudanças consideráveis até agora, junho desse ano. Isso Hum. foi prometido na reunião. Agora, de consulta pública, ninguém falou nada ainda. Tá. Eu não acredito que, em função da pergunta que teve ontem, na quarta, se ia ter uma mudança massiva, eles falaram que a tendência é estabilizar. Eu não acredito que esteja prevista já, senão eles teriam falado alguma coisa nesse sentido. Hum. Mas pode ser que eles liberem, porque tem empresas que não participaram da consulta pública e agora estão E a- tendo dificuldade com os atributos. Está procurando atributo que está querendo dados que não tem, né, características que não tem, e precisam mandar isso para a Receita. Como não tem a consulta mais aberta, então acaba tendo uma dificuldade para fazer essa interação. Talvez ah, pensando nisso, eles criem. isso aí. Mas aí envolveria um novo comitê de análise, um novo tempo para publicação, um novo tempo para subida. Em Isso questão vai, de tempo, né? Fica é, meio apertado aí, né? para começar a desligar em outubro, não sei. É, Mas pode sim ter. Temos aí já um novo PET, que é o 57, que já foi liberado para os nossos clientes. Uhum. Em breve nós vamos fazer um novo webinar. Também, pessoal, se tiver alguma notícia relacionada ao INPE, novo processo, a gente sempre vai trazer aqui para vocês, tá? A Isabela
ela participa à frente aí, então tem todas as novidades em primeira mão. E se ficou alguma dúvida, nosso canal da academia, nós estamos à disposição para vocês, produto academia.ecomics.com.br. E obrigada pela presença de todos. Até mais. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau.